Olá, pessoal! Olá, irmãos! Paz seja convosco. Espero que vocês estejam me ouvindo aí. Ok? Estão me ouvindo? Que bom. Temos aí 5 minutinhos para o pessoal poder entrar, né? Nós temos aí 34 pessoas participando neste momento. E eu quero começar a nossa aula hoje com uma oração, pedindo a Deus que venha nos direcionar nesse momento. Eu estava dizendo ontem no culto que as coisas hoje em dia estão muito fáceis, né? E eu não sei se isso é bom ou ruim, ainda não sei se isso é bom ou ruim. Antigamente, a gente tinha que acordar cedo no domingo para ir para a escola dominical. Agora, né, 2020, nós estamos aqui numa escola online, cada um na sua casa, ou onde cada um estiver agora, mas no conforto de poder ligar o celular, o computador e acompanhar uma aula da escola bíblica, da escola de crescimento. Então, eu espero que cada um aproveite isso da melhor maneira, né? Leve isso para o lado bom, para que nós possamos aproveitar o recurso que nós temos para poder crescer na presença de Deus. Então, já que todo mundo está me ouvindo, vamos agora fazer uma oração para iniciar a nossa aula de hoje. Vamos orar. Senhor, nós agora oramos e apresentamos a Ti cada momento que teremos nesta noite, cada palavra ministrada, cada ensinamento que vai ser agora passado para cada um de nós, e que cada um, começando por mim e alcançando cada um que agora está acompanhando esta aula, que cada um possa crescer, aprender e avançar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lembrando o seguinte, é sempre importante que você tome nota daquilo que é dito, né? Tenha aí em mãos um papel e uma caneta, ou um computador, ou um bloco de notas para você anotar aquilo que Deus fala com você. Embora a gente passe o conteúdo que é ministrado, é importante você também fazer as suas anotações, porque tem coisa que Deus fala com você que não está ali anotado e que você precisa ter esse cuidado de anotar para que você não esqueça. Olha só que coisa interessante. A gente, às vezes, não anota aulas, não fica atento a datas ou coisa assim. Hoje, por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem aqui da pastora Olívia me dando parabéns, porque hoje eu estou fazendo 19 anos de ministério. Exatamente no dia de hoje, há 19 anos atrás, estava passando na convenção. Eu nem sabia disso, né? A gente não se atenta muito a essa questão de datas e anotar as coisas, né? Então, é importante você anotar e ficar atento aí àquilo que Deus tem ensinado e àquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Bom, hoje eu convidei, eu vou fazer isso de vez em quando, aliás, de vez em quando não, vou fazer isso com frequência. Eu convidei para ministrar uma palavra para nós nessa aula de hoje, né? Ministrar a aula desta noite, um amigo que já compartilhou comigo sobre esse assunto, e eu tenho certeza que ele tem conteúdo para passar para nós. Eu também quero ouvir, também quero aprender. A gente está falando sobre aliança, né, que é um assunto muito importante. Quero lembrar rapidinho, muito rápido, para não tomar o tempo, que semana retrasada eu falei sobre aliança. E a aliança
é um contrato, é um acordo. Aliança é quando duas partes ou mais entram em acordo a respeito de alguma coisa. E, na aliança, o mais importante é que cada um mantenha firme o seu compromisso. A aliança só é mantida se os dois lados mantiverem firmes ali o seu compromisso. E falei de alguns exemplos, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do nosso tempo, senão a gente vai prejudicar o conteúdo que vai ser passado hoje. Mas eu queria convidar o pastor Alencastro. Pastor Alencastro, eu já vi que ele está por aí, e ele vai ministrar para nós uma palavra nessa aula de hoje sobre aliança. Eu queria que vocês todos prestassem bastante atenção. Pastor Alencastro, já está por aí? Sim, senhor pastor. Já estou aqui. Seja bem-vindo, fique à vontade. A palavra está com você. Muito obrigado. Paz seja convosco. É uma alegria maravilhosa, imensa ter essa oportunidade. Haja visto que é uma oportunidade que, com certeza, é para pouquíssimos. São aqueles que Deus escolhe assim a dedos. Então, me sinto assim privilegiado em ter essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Leandro Genaro, meu líder, pastor dessa linda igreja, a qual já tive a oportunidade de pregar algumas vezes. Tá bom? Vamos lá, falar rapidamente. O senhor pode ir me policiando aqui em questão de horário, uns 10, 15 minutinhos, eu acho que já resolveu. Tá bom? Você tem 20 minutos, fica à vontade. Então tá bom. Olha, aliança é algo que começou nos céus. Por exemplo, quando Deus desceu à terra, ele estabeleceu, todos nós sabemos, aquilo que nós chamamos de arco-íris. O arco que representa uma aliança entre Deus e o homem. Essa parte nós entendemos como diaterque, ou seja, aliança de Deus para com o homem. E a aliança do homem para com outro homem, do ser humano para o ser humano, nós chamamos no hebraico de berite, quando nós fazemos uma aliança com alguém, com alguma pessoa, né? Aliança não quer dizer necessariamente somente entre um homem e uma mulher no que diz respeito a um casamento. Não é só isso. A gente vê na Bíblia muitas pessoas que elas fizeram o berite, ou seja, a aliança com outra pessoa. Por exemplo, você vai ver um exemplo clássico que é Davi e Jonatas. Eles fizeram uma aliança. A Bíblia diz que eles pegaram um cinto, trocaram ali e fizeram aliança. Ambos trocaram palavras dizendo assim, olha, se eu morrer primeiro, você cuida dos meus. Mas se você morrer primeiro, eu cuidarei dos seus. E ali um deu um objeto pessoal, de uso pessoal, assim, um cinto, uma capa, uma veste, e pegou outra dele, era o que ia simbolizar como a aliança naquele momento. Houve também a aliança, por exemplo, de Jacó. Poucas pessoas falam disso. Quando Jacó pega uma pedra, e ele faz daquela pedra uma aliança. Ele fala assim, olha, você, né? Se Deus mudar a minha vida aqui, você é a minha testemunha. O que dizer de um homem cujo nome era Itai, forasteu, que um dia foi até Davi buscar uma melhora de vida, uma mudança, buscar uma vida melhor. E quando ele chegou lá, Davi, todos nós conhecemos o texto, estava em guerra, o palácio estava em guerra, Davi e o seu filho,
havia ali um grande conflito. Davi resolve retirar-se, e a Bíblia diz que ele sobe num lugar alto, que subtende uma pedra, e ele manda os seus homens passarem por ali. E, de repente, ele observa que Itai, que era um forasteiro, um homem que não tinha nada a ver com os homens de Davi, estava passando também. Aí a Bíblia diz que Davi falou assim, oh, volta para a sua terra, não fica aqui não. Deus vai te abençoar lá, Deus usa de misericórdia, de benevolência para contigo e tal. Mas Itai enxergou em Davi a oportunidade, isso aqui é muito poderoso, a oportunidade de fazer uma aliança. Ele fala assim, olha, certamente eu não voltarei. Antes, porém, aonde o Senhor for, eu irei. Seja por vida, eu quero chamar a sua atenção, ou seja por morte. Ele estava falando assim, ó, se eu viver, eu vou ter uma aliança contigo. Mas se eu morrer, eu também tenho uma aliança. Um dia hão de lembrar que um homem forasteiro, um homem estranho, fez uma aliança com o rei Davi. Eu estou falando da aliança hebraica, do Berite, ou seja, a aliança entre homem e homem, entre seres humanos, ok? A Bíblia diz que um dia Deus resolveu olhar para a terra para estabelecer aquilo que agora nós chamamos de diateque, ou seja, a aliança de Deus e com o homem, de Deus para com o homem. E então ele envia Jesus para nos aliançar. Nós somos fruto de uma aliança. É por isso que a Bíblia diz que o noivo virá buscar a noiva. E quando se fala de noivo, fala de aliança. Você está entendendo? Então, nós somos frutos de aliança. Aliança é algo tão poderoso que quando você dá importância à aliança, eu queria que você anotasse, guardasse isso aí no seu coração. Quando você dá importância, quando você valoriza uma aliança, né? Então, certamente Deus te honrará. Certamente a aliança valorizada, ela trará benefícios, ela trará unção, ela trará bênçãos para as nossas vidas. Agora, existem pessoas na Bíblia, por exemplo, quando você olha para Nimrod, né? A Bíblia diz que ele quebra a aliança com o próprio pai, ele quebra a aliança paterna, né? E agora ele mata o pai, casa-se com a mãe e é o arquiteto da Torre de Babel. Existem pessoas que diariamente elas decidiram quebrar as alianças que Deus estabeleceu sobre a vida dela. Quando nós quebramos as alianças, então certamente nós teremos as consequências. Você lembra de Caim e Abel? Quando ele quebrou a aliança matando o seu irmão, quando Caim matou Abel, aí Deus colocou uma marca nele e proibiu que qualquer pessoa o matasse. Por quê? Porque ele tirou de Deus uma aliança. Escuta o que eu vou falar, que isso aqui é poderoso. O Abel era um pastor de ovelhas, um adorador, um homem de Deus, andava com Deus. Aí Deus coloca uma marca nele. É como se Deus estivesse falando assim, você tirou de mim uma aliança na terra. Então eu vou proibir que qualquer pessoa te mate, te fira para a morte, a fim de que lá na frente eu tire de você a aliança que você tirou de mim. E a Bíblia diz que ele tem um filho, né? E um dos filhos dele é Enoque, que era um homem de Deus, era certamente um pastor de ovelhas,
um homem que andava com Deus, e agora Deus lembra da aliança que o pai dele havia tirado. E a Bíblia diz que Deus tira Enoque da terra. O que eu quero dizer com isso? Preste muita atenção. A aliança que você fez com alguém, a aliança que você com um amigo, com um líder, com um membro da igreja, com o seu patrão, com seus amigos, uma aliança que você fez, você tem que ter o máximo de cuidado para você honrar a sua aliança. Para você honrar. Por exemplo, lá na igreja em que eu estou pastoreando, né, eu tive o máximo de cuidado, porque eu quero até, de certa forma, entrar aqui numa parte de um testemunho. Todos estão ouvindo aí tranquilamente? É um sinalzinho, está tranquilo? Quero até entrar numa parte de um testemunho. Quando eu cheguei lá, bom, eu vinha de quase 15 anos de caminhadas, fazendo conferências, campanhas, cruzadas de milagres, pregando em vários lugares, ou seja, fazendo movimentos, né? Aí eu chego agora, o meu líder, pastor Leandro Genaro, ele nos manda para lá, e eu falei assim, Deus, eu tenho que ter o máximo de cuidado para que eu não venha criar uma igreja que venha a ser uma igreja de movimento. Então, eu comecei a orar a Deus e senti no meu coração que o único segredo para eu criar uma igreja sólida era justamente colocar no coração do povo que nós precisamos ser um povo aliançados com Deus, aliançado com as nossas lideranças, com a nossa liderança, aliançados uns com os outros. Então, Deus começou a mandar o povo, e graças a Deus, eu tenho feito a obra de Deus de uma forma que não é um movimento. Porque quando você não tem uma aliança fala de quê? De compromisso, né? A aliança fala de deveres. A aliança, ela te cobra, né? A aliança, quando você coloca no coração do povo e quando você entende que Deus te chamou para ter uma aliança com ele e uma aliança com o seu próximo. Um outro dia, pastor Leandro, eu pregava na igreja e eu falava assim, não queira fazer empregados na sua empresa, né? Não queira fazer colegas, mas queira fazer pessoas aliançadas contigo. Porque quando as pessoas se aliançam contigo, pode vir tempestade, pode vir luta, pode, de repente, ter um grande movimento em tal lugar. A pessoa que está aliançada, ela não vai te deixar. Ela não vai. Olha o que o Itai falou. Aconteça o que acontecer, Davi. Seja por vida ou por morte, eu estarei contigo. Então, essa é a aliança Berite. Essa é a aliança firme. Eu não sei se alguns aqui sabem, mas a história dos escravos, ela em algumas partes é interessante, que fala da história do escravo de orelha furada. Como que é isso? A história diz que quando um homem comprava, na época, um escravo, ele comprava por um tempo determinado, não era para ele. Ele comprava, suponhamos que ele falasse assim, esse aqui eu vou pagar 7 anos por ele. E esse escravo ia para a casa dele, do barão, dos senhores, e o senhor dele começava a ordenar e ele começava a trabalhar ali. Trabalhava. Passou 7 anos, aquele senhor já não era mais dono dele. Então, era como se ele tivesse pago em trabalho e agora, por lei, por direito, ele ganhava, digamos assim, uma certa liberdade para ir trabalhar em outro lugar, para ir viver a vida dele. Ele tinha o direito de não estar mais dentro
daquelas terras, daquele lugar. O que acontece? Aí entra a história dos escravos de orelha furada. O que a história diz? Que depois de 7 anos, alguns dos escravos saíam dali, furavam a orelha e colocavam uma espécie de argola na sua orelha e ia para a rua. Quando ele colocava a argola, ele estava dizendo assim, ó, eu trabalhei o tempo em que eu tinha que trabalhar para o meu Senhor, agora eu estou livre, porém, eu gosto tanto dele que eu estou aliançado com ele. Nenhum de vocês podem me comprar. Nenhum de vocês podem querer me levar para suas terras. Sabe por quê? Porque eu sou escravo de orelha furada e eu estou voltando para trabalhar para o meu Senhor. Olha que coisa interessante, olha que história interessante. Quando as pessoas elas são servos de Deus, aliançados com Deus, sabe? Elas não aceitam serem aliciadas por outros, porque hoje, diga de passagem, tem muitos ministérios por aí que andam aliciando as pessoas, né? Eu tenho um rapaz na minha igreja que até ontem o meu superintendente, pastor Samuel Menezes, pregou lá na conferência ID, e esse rapaz ele é músico, né? Ele estava afastado de Deus, professor de música, ele toca um teclado assim que o pastor Samuel, que entende muito, pastor Samuel Menezes, que entende muito de música, falou com ele, falou lá no altar, olha, esse rapaz é bênção demais, entende muito, toca muito, né? Mas só que o Ari estava afastado de Deus. E um certo dia eu fui até ele, evangelizando, ele é pedreiro, ele estava trabalhando, entrei na obra assim, comecei a pregar para ele, conversando e tal. Aí ele falou assim, poxa vida, pastor, eu estou longe, eu queria voltar para a igreja, como eu estava no início da obra, né? Eu falei, não, filho, eu vou te abençoar agora aqui, já orei por ele. Falei, ó, hoje à noite você já vai tocar lá na igreja, nós temos um teclado lá, você já toca hoje, você já voltou hoje. É mesmo, pastor? Falei, não, você está fazendo agora aqui uma aliança comigo. Presta atenção, você está fazendo uma aliança comigo. O que aconteceu? Resumindo, ele foi para a igreja, firmou, já vai para quase 2 anos que ele está na igreja, e agora ele chegou até a mim e falou que um ministério, não vou falar nome, não vem ao caso, o ministério chamou ele para tocar na igreja dele e o pastor até ofereceu um salário, né? E ele veio falar comigo assim, ele falou, pastor, quando eu estava afastado de Deus, sabe? Tudo estava dando errado, minha mãe muito doente. Eu lembro que dentro de uma construção eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu não saio dessa igreja de maneira nenhuma, né? Ou seja, aliança. Então, quando Deus te der a oportunidade de fazer, eu já estou caminhando agora para o final, aliança com alguém, faça. Faça uma aliança com a sua igreja, né? com um projeto, por que não dizer, com um projeto de cidadania da nossa igreja. Amém? Posso mesmo, não dá para ouvir, mas posso fazer uma leitura labial aqui de um amém dos irmãos? Faça uma aliança com o seu vizinho. Talvez o que está faltando para ele ir para a casa de Deus, fazer uma visita na igreja, é justamente porque você ainda não se aliançou com ele, né? Eu tenho, por onde eu vou, irmãos, Deus é testemunha que eu estou falando. Deus sabe o que eu estou falando. Aonde eu vou, eu sempre procuro fazer aliança com as pessoas. Porque a aliança é uma ponte que faz com que você não se afogue em grandes rios. Você passa por cima e vai a novos horizontes. Amém? Você vai a coisas novas. Quando nós fazemos uma aliança,
nós temos a oportunidade. A Bíblia segue dizendo que depois que o Itai passou, aí lá na frente, a própria palavra de Deus diz que Davi escolheu 3 homens para governar, cada um ia governar um exército de 1000 homens, e um dos 3 foi Itai, né? Ou seja, olha Deus honrando a aliança que aquele homem fez com Davi. Que nós possamos, através dessa simples e objetiva palavra, colocar em nossos corações o desejo de verdade, sabe? De fazer aliança com as pessoas. Eu, graças a Deus, irmãos, eu vim da Bahia, sabe? Eu não conhecia ninguém aqui em Belo Horizonte. Já vai para mais de 10 anos que eu estou aqui. Não conhecia ninguém. Não tinha parente, não tinha amigo, não tinha ninguém. E hoje, para a glória do Senhor, meus melhores amigos estão aqui em Minas Gerais, estão aqui em Belo Horizonte. Minha família, sabe? Irmãos que Deus tem me dado. Pessoas que eu sou, de fato, aliançadas. Né? Pessoas que hoje eu desfruto de alianças que eu fiz lá atrás. E soube, para a glória de Deus, graças a Deus, eu soube mantê-las. Porque muito mais do que fazer uma aliança com alguém, é você manter. Aí vem, eu falei aqui muito da aliança, pastor Leandro, a aliança Berit, que em hebraico quer dizer aliança com seres humanos. Agora, a aliança de Atec, que é a aliança de Deus com o homem, é quando o Senhor olhou e falou assim, agora eu preciso enviar o meu filho. E o meu filho vem, e o filho do Senhor vem, Jesus vem, cumpre o seu ministério e ele faz uma aliança conosco. Amém? Ele faz uma aliança. Então, essa é a palavra que deve estar dentro dos nossos corações. Ontem eu falei algo interessantíssimo na igreja. Falei que o pastor Samuel havia pregado. Eu falei assim, pastor Samuel, o Senhor estando aqui nesse altar ou não, o pastor Leandro Genário estando aqui ou não, pastor Antônio Genário, pastor Mário de Oliveira estando aqui ou não, pastor Stefano Aguiar estando aqui ou não, todas as pessoas aqui conhecem eles. Alguns de ouvir falar, e ouvi muito bem, porque todos os cultos eu falo, eu alianço eles. Quando nós temos uma aliança, então nós falamos bem, nós abençoamos, sabe? Tem muitas pessoas, irmãos, que são rancorosas, parece que existe uma casta de demônios sobre elas, que elas não conseguem se aliançar com ninguém. Elas não conseguem firmar uma aliança de fidelidade com ninguém. Né? Hoje eu estava olhando, Deus é testemunha, eu não combinei nada com o pastor, graças a Deus nós não precisamos disso. Mas hoje eu estava olhando meu Instagram aqui, e eu estava vendo, né? Olha que coisa incrível, eu estava vendo hoje. Se você precisar, eu dou um print e te mando. Alguns candidatos a vereador que eu nunca vi na minha vida, nunca vi, me mandando solicitação para eu seguir. Aí eu pensei comigo, falei, o quê? Nó para cima de mim? Eu sou aliançado com minha igreja e vou deixar que oportunistas venham querer arranhar as minhas alianças? Venha querer tentar quebrar as minhas alianças? Nós temos que ter cuidado, né? Um outro dia eu preguei numa campanha na minha igreja, campanha das portas abertas na quarta-feira, eu preguei e falei assim, cuidado que para arrebentar com a vida, o diabo não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Né? Para destruir alianças, às vezes, é só uma brecha. Então, que Deus possa dar para cada líder de excelência aqui
nessa escola de crescimento, para cada homem, para cada mulher de Deus, esse espírito de aliançar, com as pessoas, sabe? E, abra o olho, porque nós não devemos, né? Tem pessoas que querem se aliançar só com quem está lá em cima. Tem que ter cuidado. Aí você tem que ter cuidado. Porque a Bíblia diz, e aqui de fato eu encerro. Aqui eu encerro, de fato. A Bíblia diz que um dia um homem paralítico, enfermo, 4 amigos pegaram ele e levaram até Jesus para fazer uma aliança de cura, né? E Jesus até depois aproveitou e fez a aliança da salvação na vida dele. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na casa, havia uma multidão, não tinha como entrar na casa. Então, eles deram a volta e resolveram colocá-lo pelo telhado. E como, pela lógica, dentro da lógica, como que eles fizeram aquilo? Eu quero crer que 2 ficaram embaixo para levantar e 2 ficaram em cima para puxar. Ou seja, temos que nos aliançar com pessoas que talvez estão abaixo, né? Podemos dizer assim, abaixo de nós. Pessoas que são menos favorecidas, que que tiveram menos oportunidade, pessoas que são novas na fé, estão firmando os seus primeiros passos. Devemos nos aliançar com essas pessoas, porque os pequeninos nos sustentam, e devemos nos aliançar com os grandes, porque os que estão por cima nos puxam. Amém? Deus abençoe. Com essa palavra, eu profetizo que haverá um espírito de aliançados entre nós. Haverá isso, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, meu chefe. Deus abençoe, pastor Leandro Genaro. Ok. Todo mundo ouvindo aí? Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer ao pastor Alencastro, que é pastor da Igreja Quadrangular, no bairro Bernardo Monteiro, em Contagem. É uma igreja que não é uma igreja antiga, uma igreja relativamente nova, e que a nossa igreja cooperou com a abertura lá. Então, eu fico feliz de ver o crescimento dessa igreja. O pastor Alencastro tem feito um trabalho muito abençoado lá, e certamente a igreja ali no Bernardo Monteiro vai crescer muito, se Deus quiser. Então, muito obrigado. Pastor Alencastro, estou aqui ouvindo atentamente a sua ministração e pensando em algumas coisas, como que a aliança ela é realmente importante em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. As pessoas que não têm aliança com ninguém, não têm aliança com Deus, elas só perdem, né? Só perdem. E eu estou ouvindo aqui você falar sobre esse momento de cidadania que nós estamos vivendo. Lá na igreja, aqui com os irmãos, nessa aula, eu não tenho problema nenhum de falar desse assunto, porque a nossa igreja é uma igreja muito consciente sobre isso. E eu acho que existem 2 momentos, eu estou aqui, não estou completando a aula, mas só dando acrescentando uma ideia aqui. Existem 2 momentos em que o cristão, vou falar do cristão quadrangular, prova a sua aliança. Em vários ele prova, mas tem 2 momentos em que ele prova a sua aliança. Na cidadania, né? E aqui eu posso até falar mais abertamente do que lá na igreja, né?
que é dia 15 de novembro agora, o nosso voto, o candidato da igreja, é o pastor Henrique Braga, né? Nós vamos reconduzi-lo à Câmara. Se você vota em outra cidade, é o pastor Itamar, é o pastor Valtair, é o pastor Martins, enfim, na cidadania e nas ofertas. Nesses dois momentos, a nossa aliança é desafiada. E quem prova a aliança nesses dois momentos é verdadeiramente aliançado. Verdade. E outra coisa interessante que eu quero repercutir aqui é quando você fala sobre os vários ministérios que vivem aliciando as pessoas para irem para lá. Às vezes até oferecendo um cargo, vem para cá que você vai ser auxiliar, vem para cá que você vai tocar, você vai cantar, vem para cá que você vai ser líder. Irmãos, isso eu fico muito triste de ver isso acontecer no meio cristão, né? Pescadores de aquário. Verdade. Tanto peixe para ser pescado pelo mundo afora e há pessoas que miram naqueles que já estão ali sendo cuidados e sendo pastoreados. Então, essa palavra sobre aliança, ela é muito importante. É por isso que a gente vai falar sobre isso até o final deste ano. Professor Castro, a ideia nossa é falar até meados de dezembro, né? Porque depois do meio para lá já é final de ano. Mas até meados de dezembro, o nosso tema vai ser aliança. E eu quero mais uma vez agradecer a você pela participação. Só quero pedir que você espere mais um pouquinho aí, porque no finalzinho eu abro aqui para alguém que quer perguntar alguma coisa ou quer acrescentar algo. Ô Everton, hoje eu estou aqui no celular e eu não consigo ver todo mundo. Então, vou precisar que você me ajude aí. Vamos ver se alguém deseja perguntar algo ou acrescentar alguma coisa dentro desse assunto que está sendo trabalhado hoje, mais uma vez, que é aliança. Sim. Só enviar no bate-papo para a gente liberar o microfone. Então é isso aí. Se alguém quer falar, se alguém quer perguntar ou acrescentar algo, manda no bate-papo aí no chat, para a gente poder abrir para você o microfone. Semana retrasada, não deu nem tempo de todo mundo falar. Hoje ninguém vai falar? Então tá certo. Bom, gente, então já que ninguém quer falar, eu quero mais uma vez agradecer ao meu amigo pastor Alan Castro. Amém, pastor. Obrigado. E dispôs do seu tempo aí para poder acrescentar algo aqui para a nossa vida. E lembrar vocês que a escola, para quem tem algum impedimento, ela está sendo gravada. É só a pessoa fazer contato com o Everton e justificar o porquê que ela não pode acompanhar em tempo real. E ele vai mandar um link aí para que a pessoa possa acompanhar a aula no horário que ela tem condições de assistir. Irmãos, no mais é isso. Quero reforçar, domingo que vem, Conferência ID, conto com todo mundo, leve os seus convidados, leve a sua família, porque vai ser um trabalho maravilhoso, tá certo? Então, Deus abençoe. Eu vou pedir, pastor Alan Castro, já que você ainda está com a gente aqui, que você faça uma oração por todos nós, encerrando essa ministração desta noite. Amém, pastor. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, a aliança como símbolo original, ela não tem começo nem tem fim, pois é em forma de círculo, simboliza o infinito,
assim como o Senhor é eterno, o Senhor é infinito, meu Deus. Que haja dentro de nós, meu Pai, esse espírito de aliançarmos com todas as pessoas, a fim de que possamos ser pessoas melhores, a fim de que possamos ser bênçãos para a vida do nosso próximo. Nos abençoe, nos guarde, que a IEQ, Cidade Nova, meu Deus, seja uma... A cada dia, que o Senhor possa enviar centenas de milhares de pessoas para receber a tua bênção naquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Ô Everton, abre aí o áudio de todo mundo aí para a gente poder dar tchau, um tchau coletivo. Pastor Lencastro, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastorzão. Ó, Muito Rafael obrigado. tá aí. Bem edificante a mensagem. Lucimário tá aí. Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe o povo. Ânia, Reinaldo, Tchau. a Boa Gladys noite. tá aí, pastor Leonardo. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada, Deus pastor. abençoe. Muito obrigado. Amém. Boa noite Amém. a Boa todos. noite. Boa noite a todos. Não consigo ver todo mundo aqui, mas ó, Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Tchau, tchau.